Olá, turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Nonias Carvalho aqui com vocês, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha. Aula de número 41, objeto de conhecimento, Brasil de 1945 a 1964, uma experiência democrática. Detalhamento, governo Juscelino, 50 anos em 5, governo Jânio Quadros e governo João Goulart. Vamos então falar um pouquinho mais sobre esse breve período democrático que aconteceu e como foi esses governos a partir da década de 50, da segunda metade da década de 50. Vamos então à nossa aula. Vamos lá, galera. Então, falaremos sobre o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, os 50 anos e 5, JK que ficou conhecido como presidente Bossa Nova, governou o Brasil ali nos chamados Anos Dourados, na década de 50, na efervescente década de 50, que marcou o Brasil tanto politicamente, no caso o governo do JK, como também culturalmente. Foi a década, inclusive, que a primeira emissora de televisão foi inaugurada no Brasil. A primeira transmissão de televisão, de fato, aconteceu na década de 50. E iniciou esportivamente com a derrota brasileira na Copa de 50 e quase que terminou ali com o primeiro campeonato mundial ali em 58. Enfim, galera, década de 50 foi de grande efervescência e a gente vai falar especificamente sobre o governo do Juscelino Kubitschek. Vamos então a nossa cartela, vamos lá, gente? Governo Juscelino, 50 anos em 5. Após a morte de Getúlio, o seu vice Café Filho assumiu a presidência da República. Só que, galera, em 55 já havia perspectiva de novas eleições presidenciais e aqueles mesmos grupos políticos estavam disputando. Os trabalhistas e os UDNistas. Lembrando que existia esse grupo político antagônico e entre eles existia o PSD, que foi justamente o partido que lançou a candidatura de Juscelino Kubitschek, já que a UDN lançou a candidatura de Juarez Távora. Vamos entender os meandros dessa eleição. Vamos lá, galera. O mineiro Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955 com 36% dos votos. Professor, como assim, professor? A gente sabe que hoje em dia as eleições não permitem que um candidato vença a eleição de fato com menos de 50% dos votos. Só que lembrando, galera, que estamos falando da Constituição lá de 1946, tá, gente? A Constituição após a Era Vargas. A UDN e seus aliados iniciaram uma campanha para impedir a posse dos eleitos. Diziam que eles não tinham obtido a maioria absoluta, no caso, 50% mais um, que eram comunistas, que as eleições haviam sido fraudadas, enfim. Eram um grupo que não aceitava a derrota política e estava ali pressionando para, mais uma vez, dar um golpe de Estado. Voltando aqui para mim, tá, gente? Vocês devem ter ouvido muito essa palavra ao longo de nossas aulas, né, gente? Golpe de Estado. O Brasil é um país que tiveram muitos golpes de Estado. Aliás, é um país recheado de golpes de Estado. O que é um golpe de Estado, pessoal? Prestem atenção. É quando um governo legitimamente eleito é deposto por uma força que impõe um novo governo posteriormente. Quando isso acontece, galera, a gente diz que houve um golpe de Estado. Mais uma vez, quando o governo legitimamente eleito é deposto, é tirado do governo e em seu lugar é inserido um novo governo, muitas vezes governo esse de caráter autoritário. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Adiante. O governo JK foi marcado pelo Plano de Metas, cujo lema era 50 anos em 5. Plano de metas. Quando eu perguntar para vocês o que marcou de fato o governo JK, vocês vão lembrar, opa, o professor disse que esse plano ficou conhecido como Plano de Metas e tinha o lema de desenvolver o Brasil 50 anos
em 5. O objetivo era justamente estimular a industrialização e abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro. O plano consistia em investimentos em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Vamos adiante, vamos lá. Foi na área do desenvolvimento industrial que JK teve maior êxito, quase que não sai. Abrindo a economia para o capital internacional, atraiu o investimento de grandes empresas. No governo JK entraram no país grandes montadoras de automóveis, como por exemplo a Ford, a Volkswagen, a Willys e a General Motors, a GM, tá, gente? Nesse momento existia duas perspectivas para o futuro dos transportes brasileiros. Ou se investia em ferrovias, um transporte movido a trens, ou se investia em rodovias. E foi justamente essa a segunda opção que foi levada a cabo. Nesse momento, então, o governo incentivou a vinda de empresas multinacionais de automóveis. E para ter automóveis, obviamente, o governo resolveu investir na construção de rodovias. Outro importante marco, galera, que a gente vai inclusive detalhar daqui a pouco para vocês, é a mudança da capital para o interior do país. A capital brasileira, galera, até o governo JK, até o final da década de 50, era ali no Rio de Janeiro. E foi literalmente mudada para Brasília no governo JK. Inclusive foi idealizada no governo JK. Vamos adiante, vamos lá, galera. JK foi chamado de Presidente Bossa Nova. Por ser um espírito jovem, empreendedor, foi cantado em versos pelo compositor Juca Chaves, na música intitulada Presidente Bossa Nova. O Brasil vivia os anos dourados e a população iniciava uma nova fase, principalmente de consumo de produtos eletrodomésticos. Agora estou aqui em Brasília, vim diretamente aqui da capital federal e estou aqui numa praça de Brasília e trago aqui para fazer companhia na nossa aula, para engrandecer ainda mais o nosso próprio presidente Bossa Nova, o presidente JK, Juscelino Kubitschek. Foi nesse momento que foi inaugurada a cidade de Brasília, que é um marco na engenharia de cidades, na construção de cidades, na urbanização. Foi planejada toda ela, uma cidade modelo, que se vocês tiverem a curiosidade de ver o mapa, ela tem formato de um pássaro. Inclusive, alguns pontos da cidade são denominados de asa norte e asa sul, justamente pelo formato dessa capital. É um plano de urbanístico bastante peculiar, que foi, inclusive, a cidade de Brasília está norteada de várias outras cidades satélites. Nesse momento a gente pode se despedir do nosso presidente Bossa Nova e agora a gente vai adiante com a nossa temática, verificar o que aconteceu pós-JK, a partir das eleições de 1960. Vamos lá, gente. Eleições presidenciais de 1960. A eleição presidencial foi realizada em outubro de 60 e os resultados foram: Jânio Quadros venceu a eleição, obtendo cerca de 48% dos votos. O resultado dessa eleição tinha também determinado que João Goulart, candidato da chapa de Henrique Lott, seria vice-presidente. Isso aconteceu porque o Código Eleitoral do Brasil, à época, determinava voto separado para presidente e vice-presidente. Fazendo para mim aqui. Vocês devem imaginar, pô, professor, como assim? Um presidente de uma chapa e o vice de outra? Exatamente, galera. E com o lema varre, varre, vassourinha, o Jânio Quadros conseguiu se eleger presidente do Brasil. Isso é muito emblemático, tá, gente? Porque ele começou com um discurso totalmente alinhado com o conservadorismo, dizendo, inclusive, que ia varrer a corrupção do Brasil. Inclusive, o grande símbolo do seu governo foi uma vassoura. Isso mesmo. Então, para a gente entender melhor, nada melhor do que o próprio presidente Jânio Quadros
vindo aqui mais uma vez embelezar a nossa aula, juntamente com sua emblemática vassoura, e tinha um jingle de campanha bastante peculiar. E dizia basicamente o seguinte: varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. É muito emblemática na história política esse jingle que marcou a campanha do Jânio Quadros. Vamos então nos despedir aqui do nosso Jânio Quadros, presidente Jânio Quadros, e entender um pouquinho mais sobre como é que foi esse governo tão curto e tão emblemático que foi justamente o governo do Jânio Quadros. Vamos lá, galera. Jânio Quadros ascendeu à presidência do governo brasileiro em 1961, eleito com 5,6 milhões de votos e apoiado pela UDN, que era o partido conservador à direita naquele momento. A UDN era a União Democrática Nacional. Este partido era de centro-direita, aliado com as políticas dos Estados Unidos. Voltando para o professor aqui, vamos então contextualizar o momento dessa eleição. Estávamos passando no momento, na escala global, quase que não sai, da Guerra Fria, galera, onde existia um embate ideológico entre americanos e soviéticos. E a UDN estava alinhado com os Estados Unidos. O Jânio Quadros, ao longo da sua campanha eleitoral, pregava ali a moralidade e discurso alinhado com a direita. Mas, quando assumiu o poder, galera, ele começou a tomar algumas medidas que desagradou a base eleitoral dele. Justamente algumas visitas na própria China, como também a condecoração do guerrilheiro socialista Che Guevara. Isso acabou minando o seu apoio político. Sem apoio político, ele viu que o seu governo iria de mal a pior. Vamos então entender um pouco mais como é que se deu esses meandros do governo do Jânio Quadros. Vamos lá, galerinha. Vamos adiante. Teve como adversário político o Marechal Henrique Teixeira Ló, como vice-presidente João Goulart, oriundo do PTB, formavam a chapa denominada Janjão. O próprio Jânio Quadros tinha o apelido de Jango. E, juntamente com o Jânio Quadros, ele teve ali um governo, essa chapa teve um governo muito curto, e a gente vai começar a entender por quê. Vamos adiante. O cenário do Brasil era de crise, pois o governo de Juscelino Kubitschek deixou o país com uma economia desestruturada, inflação e uma dívida externa maior. Para conter esses problemas, Quadros congelou salários, desvalorizou a moeda nacional e restringiu o acesso de fundo de crédito com a tentativa de equilibrar a economia. Algumas medidas impopulares, obviamente não agradou a maioria da população, e essas medidas acabaram minando ainda mais a popularidade do Jânio Quadros. Vamos adiante. Quanto ao cenário externo, o mundo vivia a Guerra Fria, liderada pelas duas superpotências mundiais, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Desse modo, Jânio permaneceu numa posição neutra e muitas vezes sendo pragmático e privilegiando os interesses econômicos. A despeito de ser considerado conservador e anticomunista, esta posição não refletiu a política externa de Jânio Quadros. Aproximou-se de nações socialistas como Cuba, China e União Soviética. Isso aqui é interessante, tá, gente? Essa aproximação do presidente Jânio Quadros com o bloco socialista, por assim dizer, ela gerou críticas em relação à sua própria base política. E um fato interessante que ocorreu posteriormente é que ele resolve condecorar, galera, prestem atenção, com a medalha do Cruzeiro do Sul, o guerrilheiro socialista Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Cubana, que tornou a ilha caribenha um país socialista. Então, obviamente que a turma da UDN, os conservadores da UDN, aqueles alinhados com os interesses norte-americanos e estadunidenses, não gostaram dessa aproximação e acabaram criticando, minando cada vez mais o apoio político do Jânio Quadros. Vamos adiante, vamos lá. Em 61, participou da entrega da Gran Cruz do Cruzeiro do Sul
a mais alta condecoração do governo brasileiro a Che Guevara, líder do movimento socialista da América Latina. Esse gesto provocou críticas ferrenhas da direita brasileira. Ele não era um presidente conservador e nem um presidente comum, tá, gente? Algumas das atitudes do Jânio Quadros chamavam a atenção, não por ser uma coisa séria, muito pelo contrário, por ser coisas pitorescas. O presidente que se preocupava, por exemplo, em algumas proibições toscas, como, por exemplo, a proibição de bingo, a proibição de lança-perfume, a proibição de biquínis em praias. Tudo isso gerava uma confusão na população brasileira que não via no seu presidente um líder sério capaz de lidar com os problemas emergentes naquele momento. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Embora possuísse certa inclinação autoritária, Jânio auxiliou na consolidação do regime democrático no país, atacando várias vezes a elite em defesa das camadas populares. Seguindo essa linha, suas ações, um tanto quanto controversas, para não dizer pitorescas, foram a proibição do uso de biquínis em praias, a suspensão de rinha de galos e a interdição do uso de lança-perfume. Professor, aqui para mim, gente, vamos então ao nosso comício, juntamente com o presidente Jânio Quadros. Essas proibições, para aquele momento, eram pertinentes até certo ponto, mas não era algo que o presidente da República devesse se preocupar. Afinal de contas, o Brasil estava passando por uma situação muito séria no campo econômico e o presidente Jânio Quadros, aqui do meu lado, ao invés de lidar com esse problema de forma séria, acabava se ocupando com assuntos corriqueiros. Ele era, inclusive, famoso por dar ordens através de bilhetes. Imaginem só, um presidente da República que ocupa o cargo mais importante da nação, se preocupando com coisas corriqueiras e governando por meio de bilhetinho. Obviamente que isso não pegou bem e o pouco apoio popular acabou se esvaindo pouco a pouco. Beleza, gente? Então, o que aconteceu de fato, professor? O João Goulart se manteve no poder, ele foi expulso, houve um golpe de Estado. Não, galera, ele simplesmente renunciou. Meses após assumir. É tão pitoresco esse governo, é tão estranho, que meses após ele ser eleito, tomando as medidas equivocadas e pitorescas, ele acabou renunciando, dizendo que forças ocultas estavam ali impedindo ele de governar e a medida que ele tomou foi justamente a renúncia. Vamos com o texto. Vamos lá, galerinha. A renúncia. Com efeitos, após perder apoio dos militares e com a pressão de Carlos Lacerda, que na época era um opositor, líder da UDN, Jânio renunciou em 25 de agosto de 1961. Numa carta ao Congresso Nacional, Jânio Quadros declarou a pressão que estava sofrendo de forças terríveis. Muito se discutiu o que seriam essas forças terríveis. Alguns historiadores dizem mesmo que os próprios militares que viriam a dar o golpe de Estado futuramente estavam pressionando para que o Jânio Quadros tivesse ações mais enérgicas e mais autoritárias, com a possibilidade de se posicionar de forma mais incisiva na questão da Guerra Fria. Fator determinante para justificar sua renúncia. Aqui trago para vocês em primeira mão, ou melhor, só que não, o nosso jornal CMA News, declarando que Jânio Quadros renuncia. E a manchete nos fala o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses 7 meses cumpri meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores, disse Jânio Quadros, dizendo mais uma vez que forças terríveis estavam pressionando o seu governo e impedindo de fazer o governo que ele mesmo achava conveniente. Tempos depois, o próprio Jânio Quadros imaginava que, após a sua renúncia, ele adquiria apoio popular e esse apoio faria com que ele governasse de forma mais autoritária possível. Mas, pois bem, professor, vamos pensar no seguinte: se Jânio Quadros renunciou, quem assumiria posteriormente? O seu vice, correto? Exatamente, só que o vice de Jânio Quadros era alinhado com as esquerdas e com o trabalhismo. A UDN, os militares, não apoiaram essa
que o João Goulart, que era o vice, subisse ao poder, mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos entender então como é que foi esse governo do João Goulart, o Jango. Vamos adiante, vamos lá. João Goulart, ou Jango, como ficou conhecido, foi o 24º presidente da República do Brasil. Assumiu a presidência do país após a renúncia de Jânio Quadros, com um governo que governou o Brasil de 61 a 64. No momento da renúncia do Jânio Quadros, João Goulart estava viajando para o exterior. Então a posse do João Goulart ela acabou sendo brecada pelos militares. E após uma ação dos chamados legalistas, João Goulart aceitou assumir a presidência com os seus poderes limitados. Foi nesse período que o Brasil passou pela fase do parlamentarismo. É isso mesmo, gente. Existia nesse momento o presidente, existia o parlamento e o chefe do parlamento, que era o chefe político, era o primeiro-ministro. Só que esse breve momento parlamentar não durou muito, porque após um plebiscito foi instaurado novamente o regime presidencialista. Vamos ao texto. Iniciou sua carreira política em 1946 com a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, o famoso PTB, do qual foi presidente nacional de 52 a 64. Em 1947, foi eleito deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos adiante. Em 1950, foi eleito deputado federal com cerca de 40 mil votos, sendo o primeiro cargo que consagrou na política com o auxílio do seu amigo e conterrâneo Getúlio Vargas, que governou o Brasil de 30 a 45 e posteriormente na década de 50. Então a gente está vendo aqui, galera, que toda a trajetória política do João Goulart, ele estava apoiado no que a gente conhece como populismo varguista ou trabalhismo em alguns contextos. Então toda a trajetória dele estava apoiado nesse movimento que o Getúlio Vargas foi o principal expoente, por assim dizer. E ele era, prestem atenção, ideologicamente alinhado com as esquerdas. E isso, obviamente, não agradava nem um pouco Estados Unidos, que era, naquele momento, a potência que estava disputando com a União Soviética o controle ideológico do mundo. Também não agradava os militares, que não viam com bons olhos a ascensão de um esquerdista trabalhista ao poder, e também da própria UDN, o partido de oposição mais emblemático daquela época. Então foi feito todo o possível para que não houvesse a posse do João Goulart. Ele conseguiu ser empossado, passou por um breve período parlamentar, depois ele assumiu de forma, ao fim e ao cabo, a presidência da República. E qual é o seu principal plano de governo? Eram as chamadas reformas de base. Prestem atenção. A principal plataforma do governo do Jango foi a reforma de base, que previa algumas reformas estruturais no país. Vou citar para vocês a reforma agrária, que ele dizia o seguinte: é necessário combater o latifúndio no Brasil. Obviamente, se você é grande fazendeiro, você não vai gostar de ouvir essa frase. É essencial que haja uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma universitária, uma reforma que ia mexer com as bases do país. Por isso, é conhecida como as reformas de base. E essa reforma de base assustavam muito as elites que viam o seu privilégio sendo cada vez mais ameaçado no governo do Jango. Vamos contexto. Vamos lá, galera. Além disso, no segundo governo de Getúlio Vargas, João Goulart exerceu o cargo de ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de 53 a 54. Vamos adiante, entendeu? Vamos lá. João Goulart foi eleito vice de Juscelino Kubitschek em 55 e mais tarde vice de Jânio Quadros em 60. Assumiu a posse da presidência em 7 de setembro de 1961, com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 61. Os militares e a UDN, contudo, se posicionaram contra a ascensão à presidência. Por outro lado, Jango teve grande adesão das camadas populares, como a classe operária, os sindicatos e os estudantes. Vamos adiante.
Quando assumiu a presidência, o país estava desestruturado, marcado por crises políticas e econômicas. Assim, Jango pretendia transformar o país, renovando a Constituição e, sobretudo, propondo as reformas de base. Mais uma vez, galerinha, para fixar na nossa cabecinha. Quando eu falo de governo do Jango, automaticamente eu estou falando sobre a proposta das reformas de base. Reformas que seriam nos setores educacional, fiscal, político e agrário, tal qual a reforma agrária, reforma tributária, reforma eleitoral, com voto para analfabetos, e a reforma universitária, dentre outras reformas. E essas reformas desagradavam principalmente as camadas mais elitizadas, mais abastadas, por assim dizer. A elite, os militares, inclusive o próprio Estados Unidos não estava se agradando nesse momento das reformas de base e dos rumos políticos que o Brasil estava tomando naquele momento. Foi nesse momento, galera, que a ideia de um golpe de Estado começava a pairar no ar. E os movimentos conservadores estavam ali justamente para referendar o que seria o golpe militar de 64. Vamos adiante, vamos lá, galerinha. Suas ações foram controversas, de modo que o país, em 1963, atingiu um nível altíssimo de dívida externa, a inflação aproximando-se de 70%. Vamos adiante. Nesse momento, galera, alguns setores da sociedade civil começaram a organizar-se com o objetivo de apoiar um golpe, mais uma vez, que vai tirar um governo legalmente instituído para colocar um outro no lugar. Por isso a gente costuma falar, historicamente, de um golpe civil-militar. Civil por quê, gente? Porque a sociedade civil também apoiou o golpe. A própria igreja, próprios movimentos religiosos, que inclusive organizaram a chamada Marcha pela Família com Deus, pela Liberdade, que era justamente uma carta branca para um golpe militar, e os próprios militares que posteriormente a gente vai estudar, que organizaram ali tudo para depor um governo legalmente instituído e instituir um outro governo. Beleza, gente? Então a gente vê que o governo do Jango Goulart, ele foi um governo curto também, tanto quanto o governo do Jânio Quadros. Foi um governo conturbado, com várias crises e várias pressões internas, galera. O que é uma pressão interna? É uma pressão que vem de dentro do país, de próprias forças que vão de encontro ao objetivo do governo, e pressões externas, do que vem de fora. O próprio Estados Unidos não estava contente com os rumos que estava tomando a política brasileira e também, galera, acreditem, apoiou o golpe civil-militar que viria a ser instaurado lá no ano de 1964. Beleza, galerinha? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e terminamos por aqui.